Olha, ele fez um trabalho exemplar no Corinthians e eu não tive a oportunidade de conversar com ele pessoalmente ou mesmo através do telão como agora. E ele sai grande, vai pro Inter, que é um lugar que eu amo. Agradeço pelo que ele fez em 2006 no meu clube, não esqueço jamais, serei eternamente grata. Fabinho Soldado, executivo hoje, respeitado, valorizado e um cara que chega no meu Colorado junto com o meu ídolo Abel Carlos da Silva Braga. E de cara, eu sei que tem muita água pra rolar, tem uma temporada inteira, mas que coisa linda, Fabinho, meu humor, a minha felicidade, a minha vida é outra depois de domingo desse Grenal. Eu não sei nem o que fazer se eu agradeço. Boa tarde, obrigada pela presença, hein? Parabéns pelo Grenal e pelo começo de trabalho. Boa tarde a você. Que felicidade, hein, Ronaldo? Você vê Dracena assim, você vê a Renata desse jeito, hein? Obrigado, que alegria, que bom. Prazer falar com vocês aqui. É sempre um privilégio ter essa oportunidade. E vamos falar um pouquinho aí do Internacional, daquilo que nós estamos projetando para esse ano de 2026. Fabinho, como é que é trabalhar campeonato estadual e campeonato brasileiro iniciando já em janeiro? É diferente para todo mundo, é inédito, pelo menos nos últimos anos. Como é que vocês estão projetando uma temporada tão longa, tão cheia de desafios? E até porque 2025, eu sei que acabou, mas a gente ainda tem um trauma. Foi um ano que até a última rodada do Brasileirão deixou o torcedor colorado bem preocupado. Sobre a temporada, cada equipe ela se planejou para aquilo que foi pensado, né, em relação ao seu elenco, em relação à quantidade, tudo que aconteceu. O Inter teve esse planejamento que na minha chegada nós validamos, que era iniciar o Campeonato Gaúcho com uma equipe, vamos dizer assim, uma equipe B, né? E com o passar dos jogos, a colocação desses atletas considerado, né, o G1, a gente classifica assim. Está dando muito certo, mas é claro que é o início do campeonato, é o início do ano. Após o jogo contra o Grêmio, eu fiz um pronunciamento dizendo que a gente não vai esquecer o que aconteceu em 25. A minha verdade é que ele vai servir para que a gente olhe para 26 e melhore as nossas práticas. Mas a ideia é, Renata, que a gente consiga agora olhar para frente e começar a projetar o Internacional, mesmo com as suas limitações, mesmo com as suas dificuldades, para que a gente possa projetar o Internacional com um ano melhor. É claro que os desafios são enormes, mas a gente também enxerga que há muitas oportunidades. Eu falei que não tem como a gente mudar 100% do elenco. Esses atletas que estão aqui, eles precisam recuperar a sua melhor forma, trazer à memória aquilo que nos traz esperança, né? Na verdade, são jogadores que já passaram por grandes clubes e até mesmo aqui no Internacional, como o Alan Patrick, já tiveram grandes momentos. Com a chegada de novos jogadores. Emprego de um jeito simples, rápido e seguro. Infojobs, você de vaga nova. As 3 competições que vai disputar esse ano. Fabinho, eu já conhecia você de campo, jogador, mas você me convenceu como dirigente quando você dobrou essa figura, esse massa bruta do programa, Ronaldo Giovanelli. Quando o Ronaldo Giovanelli passou a elogiar você, agradecer, eu entendi, eu falei, Fabinho é bom no que faz. Ronaldão, agora é nosso, é colorado, hein? Mas tem a lembrança, um ano com 2 títulos e todos eles com a supervisão do Fabinho. É verdade, menina Renata. No tempo que estivemos juntos na Ponte Preta, não era soldado, não, ele era coronel, ele era tenente. Ele era e o ano passado ele mostrou tudo isso que aconteceu no Corinthians. Ele conseguiu segurar a turma, 2 títulos importantíssimos. Então é um cara espetacular. Passamos momentos legais também. 2000, foi ano 2000 na Ponte Preta, no auge da Ponte Preta, né, Fabinho? Mas eu queria, assim, começar um assunto leve com você, Bibeiro. Você já levou o Félix Torres pra aí, Bibeiro. Nessa montanha de coisas que estão acontecendo aí no Inter. Tem um menino aqui que joga 5 ele, ó. Kaká, joga os 2 aqui, ó. Quando joga os 2 é uma coisa de louco. O volante nem trabalha e você sabe disso, que você foi o baita do volantão também. Tem possibilidades do Kaká fazer uma dupla aí, menino? E parabéns pelo seu trabalho.
Ronaldo não é fácil, não. Ronaldo, é verdade, levou um tempo bom lá da Ponte. Você já é muito experiente, eu iniciando uma carreira, e como foi proveitoso aquele tempo contigo, apesar de ter sido pouco tempo, mas eu consegui aprender bastante e ficou na minha memória. E sobre a questão da contratação do Félix, o Inter, para falar um pouquinho dessa contratação ou de outras que estão chegando, a gente precisa também trazer uma verdade para o nosso torcedor, né, Renata? O Inter tem muito tempo que a gente não consegue conquistar títulos importantes. O último campeonato internacional, se eu não estiver enganado, foi em 2010, a Copa do Brasil 92. Então, assim, isso é reflexo de alguma coisa que precisa ser melhorada. A minha chegada aqui ao Inter, claro que pouco tempo de clube, eu tenho um ano de contrato para a gestão, isso é muito pouco tempo, mas eu espero poder deixar um clube mais organizado e contribuir para que o Inter possa voltar nos dias atuais, e é claro que isso é com o tempo, as grandes memórias de grandes conquistas. Você falou do Abel Braga, o Abel Braga, ele representa esse cara, né? O Abel traz aqui para a gente uma renovação muito grande, uma confiança muito grande, é um treinador super vitorioso por onde passou, e aqui no Inter principalmente, e a presença dele aqui pra gente é algo que começa assim a ter um movimento de mudança, e a gente começa a fazer algumas contratações dentro da nossa realidade, e a chegada do Félix, Ronaldo, é dentro dessa realidade. A gente precisava de um zagueiro com as características do Félix, um zagueiro rápido que conseguisse preencher essa lacuna. Ele alternou seus momentos sim no Corinthians, ele sabe disso, e é uma oportunidade que o Internacional está dando para o atleta, para o ser humano, para que ele possa vir aqui e contribuir com o nosso projeto, com o nosso trabalho, para que ele recupere a sua condição, né, de um zagueiro de seleção do seu país, e que ele nos ajude naquilo que nós temos de compromisso esportivo esse ano. Fabinho, porque a defesa do Inter ano passado passou vergonha em todos os campeonatos, como nunca. Não é? E o Kaká tá no mercado, hein? Edu, falando em defesa, agora é de zagueiro para volante, né? E eu tô de vermelho, parece que foi coincidência. Primeiro, parabenizar o Fabinho. O Fabinho é um cara que eu gosto bastante. Teve escola ali no Flamengo, também no Corinthians. Fizemos curso do executivo da CBF juntos também. Então o Fabinho tem uma consideração muito grande. Parabéns pelo trabalho e boa sorte aí no Internacional. Agora eu quero falar para você como que agora tá lidando no Internacional, de repente contratações, o que o Inter está almejando, né, de repente em colocação no Campeonato Brasileiro, né, se vai estar ali brigando pela Libertadores ou brigando pelo título. E quero perguntar também como foi passar pelo Transferban o ano passado lá no Corinthians, como que porque não foi fácil não você trabalhar daquele jeito ali, irmão. Edu, é um privilégio eu retornar ao futebol, lugar onde eu fiquei tantos anos, né, como atleta, e é gratificante falar com o Ronaldo, com o Edu, o Cici, mesmo que eu não tenha jogado juntos, mas são pessoas que a gente consegue falar na mesma língua. Não dá para falar aqui no Inter de objetivos esportivos agora, né, Edu? É claro que internamente essa conversa ela é constante com os atletas, porque nós representamos uma grande instituição, mas quando eu disse, em relação a essas décadas passadas do Inter, né, que foram de conquistas e algumas para frente não aconteceram, eu falo sobre estrutura. Não adianta, o torcedor precisa entender que para que a gente chegue buscando títulos, a gente precisa melhorar a estrutura do clube, a estrutura interna de ser treinamento. A gente precisa fazer diversas ações para que a equipe possa ser constante. E para isso que eu chego. Quando se fala do trabalho do executivo, geralmente no torcedor as pessoas querem olhar só para as contratações, mas o meu trabalho vai além de contratar. Eu preciso estar alinhado com o trabalho de base, é um trabalho que a gente precisa fortalecer com o executivo que está lá, que é o Fernando. Então você veja que há diversas áreas que a gente precisa agora olhar com carinho, com cuidado e, é claro, planejar muito bem esse ano de 2026, porque a gente precisa, claro,
de uma equipe consistente. O Paulo vem para isso, é um treinador que a forma de jogar nos primeiros jogos desse ano, ele mostra aquilo que a gente precisa, uma equipe intensa, competitiva. A gente precisa ser uma equipe que se doa os 90 minutos, e as nossas contratações têm sido assim: Edu, Cici, Ronaldo, Renata, jogadores que estão entendendo o nosso momento, que querem recuperar sim a sua melhor forma como atleta. É o caso do Paulinho, o caso do Félix, o Vijagra, a mesma coisa, e juntando com isso que aqui estão. E essa experiência de ter passado, né, por alguns mercados distintos, né, o Flamengo era uma outra realidade, a gente tinha e tem ainda o Flamengo, todo o poder financeiro para poder trabalhar de uma forma mais equilibrada. O Corinthians foi um outro cenário, totalmente diferente daquilo que eu vivi no Flamengo, uma dificuldade enorme de transfer ban, mas o clube aonde me deu uma grande oportunidade. Eu estou aqui hoje por essas oportunidades, por uns clubes que eu passei. Agora, claro que juntar toda essa minha experiência nesses clubes, tudo aquilo que eu vivenciei, eu me sinto muito preparado para sentar na cadeira hoje de diretor executivo do Internacional, e espero poder deixar a Renata Fã feliz, né? Que ela apresentou. Por favor. Ela feliz, Renata. Espero que a gente continue te dando alegrias aí do decorrer do tempo. Vamos passar dias difíceis, é verdade, mas a gente está tendo muito apoio do nosso presidente, do Alessandro, está apoiando esse trabalho para que a gente consiga vencer aí algumas dificuldades. Fabinho, rapidinho vou passar para o Cicinho, só dizer uma coisa. Você já viu que produz um torcedor ganhar um clássico, jogar bem? O time já tem jogadas ensaiadas, está tendo um padrão, os jogadores tiveram raça, vontade, o Borré teve a chance de concluir, então tá indo tudo. Vamos lá, tô empolgada. Cicinho, eu tô bem feliz hoje. Bem feliz? Mas é o começo, né, Cicinho? É o começo, Renata. A gente sabe que, como eu disse, nós já sabemos que passaremos por dificuldades, essa que é a verdade, durante o tempo do ano. A quantidade de atletas, a qualidade, a gente sabe que em algum momento nós vamos enfrentar alguma dificuldade no caminho, mas nós estamos aí muito empenhados, juntamente com todos os atletas, com o presidente, a diretoria, com o nosso staff. Existe um staff no Internacional muito capacitado, que está fazendo o seu melhor para que a gente possa aí no final do ano comemorar assim, um campeonato mais consistente, que a gente não passe, aí sim, olhar para 25, a gente não passa aquilo que passamos no ano passado. Tá ótimo. Cicinho? Fabinho, boa tarde, prazer estar falando contigo, parabéns pelo trabalho, e acredito que no Inter não vai ser diferente pela sua capacidade e também a sua liberdade que tem em trabalhar. Então, a minha pergunta parece que vai ser meio contraditório, mas eu só quero saber mais aprofundado assim, se você, lógico, você como vitorioso, a carreira que já tem aí como dirigente, se você vê o Inter apto para competir com essas contratações possíveis. O Campeonato Brasileiro aí, os 10 anos passados, esses clubes que estão com uma prática a cada dia melhorando, você vê que a briga está sendo entre os dois, três. Às vezes se mete um ali no caminho, mas a consistência desses clubes, eu não posso virar agora para o meu torcedor e te responder que esse é o nosso objetivo. Não é. O objetivo no Internacional, aí sim, você falou uma palavra que é o que o nosso treinador tem falado, é o que o Abel tem conversado com a gente, e é a minha linha também. É uma equipe consistente, competitiva. O que vai acontecer, sim, a gente, nesse momento, não é a nossa preocupação. O que a gente precisa é que esses atletas que estão chegando aqui entendam o que é o Internacional, qual é a história do Internacional. Nós já fizemos uma ação a partir de agora. Todos os atletas que chegam no Inter, eles vão passar lá na galeria, conhecer a história do Inter, dar uma analisada daquilo que é o passado do Inter, para que possam entender a grandeza do Inter. Mas a nossa realidade hoje ela é bem difícil, ela é bem dura. Mas nós estamos assim, com muito entusiasmo, com muita coragem, para que a cada dia... E que merece ser tratado da melhor forma possível,
Não quero mais ser 16ª colocada no Campeonato Brasileiro, acho que não condiz, mas tenho certeza que o trabalho desse ano é diferente, começou especial e que a gente pode melhorar o nosso patamar. Obrigada, viu, Fabinho? Sucesso e um beijo, um abraço para todo mundo aí no Sul. Eu que agradeço, um beijão a todos aí. Obrigado, Renato. Valeu, Fabinho Soldado, diretor executivo do Inter. Tô levando fé.